Inicialmente, tá? É a química, quando você estuda a química orgânica, é a química dos compostos do carbono, né? Você usa os compostos que tem o carbono. E os compostos do carbono, basicamente, é os compostos do petróleo. Então, só para você sacar aqui do petróleo, tá? Então, quando você está estudando aqui os compostos do carbono, você está estudando, na verdade, os compostos do petróleo. Então, vamos tentar entender a origem da química orgânica, para entender da onde saiu isso aí, esse termo saiu da onde, tá? Para que a gente possa fazer aqui uma espécie de... Vamos fazer um bem bolado aqui, tá? Dessa parte da química, uma revisão de todos os conceitos. Obviamente, essa revisão, a ideia dela não é saturar o assunto, tá? Mas é apenas pegar, num primeiro momento, pegar e dar as informações que você precisa saber. Então vamos lá. Primeiramente, tudo começou na química orgânica, para você saber aqui, ó, nos idos do ano de 1770. Nessa época aqui, tá? Olha só, Carl Scheele, ele conseguiu sintetizar ácidos, tá? Veja, esse símbolo aqui, quando você tem esse símbolo aqui, isso aqui é um carbono, tá? Isso aqui é um carbono, 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 carbono. Então, olha só, você vai aprender daqui a pouquinho que toda vez que você tiver essa estrutura esse O com esse OH, aqui tem também, isso aqui é ácido, tá? Então, isso aqui é um ácido, então daqui sairá um ácido. Deixa eu ver o que está acontecendo com a minha caneta. Ela tá com uma manca, uma verde. Não vai sair. Vamos continuar assim. Então, isso aqui é um ácido, tá? Então, isso aqui é um ácido. E veja, ele conseguiu sintetizar, senhores, tá? O ácido que veio do limão, tá? O ácido tartárico da uva, o ácido cítrico do limão e o ácido lático do leite. Vou escrever aqui. Isso aqui então seria o ácido lático que veio do leite. Ele também conseguiu o ácido cítrico do limão, tá? São ácidos orgânicos, né? Fracos, então. E o ácido tartárico, o ácido tartárico, tá? E esse ácido tartárico que veio da uva, ok? E aí, o que aconteceu? Isso fez com que uma ideia ganhasse força, e você vai ver que Torben Olof Bergham, tá? O nome dele vamos colocar o nome do homem que não apareceu, vou colocar os créditos, então, Torben Olof Bergham, tá? Ele, o que ele vai fazer? Ele, em 1777, ou seja, 7 anos depois, ele vai fazer uma divisão, como se fosse o reino mineral, olha só, é como se fosse o reino mineral e o reino animal. Então, o que ele queria dizer? Que, na verdade, no reino animal, os compostos orgânicos viriam do reino, ou seja, os compostos orgânicos seriam do reino animal, e a química inorgânica, tá? Seria o reino mineral, basicamente isso. Isso fez com que, em 1807, Berzelius, tá? Aqui está o Berzelius, tá? Ele vai criar a teoria, né? A teoria da força vital, que justamente sedimentava isso. Ele dizia que os compostos orgânicos viriam somente a química orgânica, não poderia dar os compostos orgânicos, e a química inorgânica, ou seja, ele sedimentava essa ideia, a teoria da força vital. Ou seja, o que ele queria dizer com isso? Que você não conseguiria um composto orgânico de uma fonte mineral, ok? E isso deu origem ao quê? A teoria da força vital, que foi desmentida. Por quê? Porque se você for ver aqui na sequência, ainda nessa época aqui, isso é história ainda, né? Olha, Friedrich Willer, em 1828, ele acabou chegando à ureia. Como assim? A ureia, se você não sabe o que é ureia, a ureia nada mais é do que a amida. E a amida é um dos compostos nitrogenados, E os compostos nitrogenados da química orgânica
é química orgânica. Ó, química orgânica. Portanto, de origem é um composto orgânico, né? Então, o que ele fez? Ele pegou, ele, através do... Ele queria fazer um sal. Isso aqui é um cianeto de amônio. Tá? Pode ver, isso aqui é um cianeto de amônio, que é um sal. Só que o que aconteceu? Quando ele expôs esse sal aqui ao calor, olha o que aconteceu aqui. Ele tem aqui o OH e isso aqui nada mais é do que a ureia. O que está na urina? É a mesma que você tem na sua urina. Ah, então, com isso cai por terra a teoria da força vital. Se você olhar aqui, ó, tá? O que aconteceu? Isso aqui pôs fim à teoria da força vital, ou seja, ele aqueceu o cianeto de amônio, tá? Aqueceu o cianeto de amônio e acabou descobrindo a ureia, ok? A ureia. Vamos tirar esse acento daqui porque as paroxítonas perderam o estômago aberto. A partir daí, depois dessa descoberta do Friedrich Wiener, outros compostos orgânicos passaram a ser sintetizados de fonte mineral, porque você viu, ele pegou de uma fonte mineral, né? Já que o cianeto é um sal, tá? Ele é de origem mineral, mas dele derivou a ureia. E a partir daí, olha só, outros compostos, como por exemplo esse cara aqui, o etino, tá? Etino, tá? O etino também é chamado de acetileno, que é aquele da solda. Acetileno, que é da solda, tá? A gente vai ver isso aqui, olha só, a ligação sigma, aí que é pi, ok? O etino. Aqui também você tem o quê? Você tem aqui o etanol, ok? Isso aqui é um álcool, ó, isso aqui é um álcool, isso aqui indica a presença de um álcool, então, ó, dois carbonos é et, então vai ser o que? O etanol, tá? E aqui você vai ter o que? Você ainda tem aqui, isso aqui, quando você tiver essa estrutura aqui, se você tiver O e OH, isso aqui é um ácido, isso aqui vai ser um ácido, ok? Como tem dois carbonos, tá? Ácido o quê? Ácido acético, tá? Ele seria ácido etanóico. O certo seria o quê? Ó, 1, 2. Então seria o quê? Etanóico. Mas o etanóico, o ácido etanóico, tá? Ele é mais conhecido atualmente como o ácido acético, ok? O nome dele comercial mais conhecido ácido acético, ok? Então eles passaram a ser produzidos a partir do quê? De compostos minerais. E aí caía por terra aqui, ó, a teoria da força vital de Berzelius cai por terra, ok? Muito bem, tá? Não sei por que eu repeti aqui, vamos lá. Tá, saiu aqui repetido. E então, agora a gente vai começar a estudar isso aqui. Então, basicamente, você vai ver aqui, são várias coisas. Aqui tem um resuminho, depois a gente vai começar. Então, Kekulé, então, vai acabar pegando e trazendo 3 postulados para a química orgânica. Então, os postulados de Kekulé, ó, de Kekulé. Olha só. Então, olha só, o primeiro postulado, já vou colocar aqui, é que o carbono é tetravalente, tá? Vou dar aqui, tá? É tetravalente, ou seja, ele tem o quê? Você vai ver aqui que ele tem 4 ligações, ele forma 4 ligações, ele é tetravalente. Vamos escrever aqui, ele é tetravalente, ou seja, faz 4 ligações. E aí você vai ver, isso aqui pode ser uma ligação assim, ele pode formar ligações, ele pode formar assim, ok? Assim, e ele pode formar ligações assim. Então ele pode formar múltiplas ligações e continua sendo. Então, se é tetravalente, faz 4 ligações. O segundo postulado, você vai ver que a energia e comprimento é quanto à energia e o comprimento é quanto à energia e o comprimento das ligações e o comprimento das ligações, elas são o quê? São iguais, tá? E o terceiro é que forma cadeias, tá? Tendência de formar cadeias. Já coloquei aqui o bizuzinho e a gente vai, então, agora, olha só, vamos fazer aqui. Então, é uma tendência de formar cadeias. Então, tá aqui. Primeiro postulado, ele tem 4 ligações, né? E a gente vai representar geralmente assim, ok? A partir daí, a partir daqui, ó, olha só, a primeira ligação tá aqui, geralmente a gente tem aqui
a sobreposição de orbitais, né, da ligação covalente, mas a gente não vai falar isso aqui agora, tá? A gente representa pelo bastãozinho e tá aqui, tá tudo certo. E aí, senhores, olha só, aqui eu representei as 4 ligações. Isso aqui são 4 ligações sigma, 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 sigma. Essa é sigma e essa aqui é pi. Essa é sigma, essa é pi, essa é pi. Então isso aqui seria a nossa sp3, ou tetraédrica, ou tetraédrica, ok? Que tem os anos de 109 graus e 29 minutos, 109 graus e 28 minutos. Essa aqui seria, então, uma SP3. Essa aqui é SP2, tá? Ou trigonal. Isso, ou trigonal. E essa aqui é isto. Então, essa aqui é a SP, tá? Que é a plana de 180 graus. Isso é importante, aqui é 128 graus, ok? Vamos lá, vamos apenas dando informação, você vai se acostumando. Então, observe então, olha só, aqui somente ligações simples, tá? As chamadas ligações saturadas, né? Apenas ligações simples. Aqui já tem o quê? Uma dupla, ó, essa aqui é sigma, a segunda é sempre pi. Uma é sigma e as demais são pi. Sigma, pi, SP3, SP2 e SP. Então, o carbono pode formar ligações simples, ligações duplas e triplas, ok? Agora, veja, aí eu não vou falar aqui sobre a hibridação de orbitais nesse momento, não. Isso aqui é uma revisão, né? Isso é um assunto bem complexo, a gente vai ter que ver na sequência. O que mais tem que saber aqui? A teoria do octeto. A teoria do octeto está dizendo que para eles poderem viver na natureza, tá? Ele tem que fazer 4 ligações, tá? Ele tem que fechar em 8 elétrons. Então, se ele pegar um hidrogênio aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, com as 4 que ele tem, mais as 4 os ligantes que ele tiver, ele formou 8. Ele tem 8 elétrons. O elétron do hidrogênio aqui, o elétron do hidrogênio aqui, o elétron do hidrogênio aqui, do hidrogênio aqui. E aí ele passa a ter o quê? Ele passa a ter 8 elétrons na última camada, que é a camada de valência. E aí ele é estável na natureza, ok? Essa é a teoria do octeto. Muito bem. Então aqui tá para vocês aqui, ó, lembre sempre, sigma, sigma, e aqui é pi, sigma, e aqui é pi. Aqui, se tiver só simples, todas elas são sigma. Esse aqui é o tetraédrico, também chamado de hibridação SP3, SP2, tá? E essa aqui é SP, acho que tá aqui do lado, ó. Tá, cantou a pedra para você aqui. Muito bem. Agora, senhores, tá? O segundo postulado diz o quê? Que as ligações feitas pelo carbono, ela tem o mesmo comprimento e energia. Como assim? Não tem uma maior ou uma menor. Com isso, veja bem, aqui ó, eu coloquei ele nesse formato. O cloro está aqui, mas eu poderia colocar o cloro, por exemplo, aqui, eu poderia colocar aqui, eu poderia colocar aqui. Então, isso não muda nada, é como se eu estivesse bombando o rapaz ali. E uma coisa que eu quero falar aqui para você que é muito importante, tá? Grava aí. Isso aqui é muito, mas é muito importante. Como assim? O que é muito importante, senhor? Isso aqui, ó. Quando você tem, ó, se você tiver ligações que tenha o flúor, o FON, tá? Que é o fluoro, oxigênio, nitrogênio com hidrogênio, tá? Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte, tá? Então grava isso aí porque é ultra mega importante. Legal? É a chamada ponte de hidrogênio, tá? Isso aqui forma o que a gente chama de pontes de hidrogênio, pontes de hidrogênio. E essas pontes de hidrogênio, tá? Elas são muito fortes na química. Outra questão, toda vez que você tiver o hidrogênio, aqui ó, o hidrogênio, vamos colocar isso aqui por enquanto, eu acho que daí você vai sacar, tá? Isso aqui vai explicar muita coisa dentro, tá? Dentro da química, tá? Se você souber isso aqui agora, eu acho que você vai entender. Você vai perceber que são os grandes eletronegativos. Eles são, lá da química inorgânica, eles são elementos eletronegativos e negativos. Lembra que você tinha uma frasinha? Ó, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. O resto é metal. Tinha aquela listinha, era assim, ó, fui ontem no
clube, briguei e saí correndo para o hospital. O resto é metal, lembra? Até vou ter que colocar aqui alguma coisa ao redor disso aqui. Muito bem. Agora, veja. O terceiro postulado é o quê? É de formar cadeias. Então, olha aqui. Você tem aqui carbono, 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 e ele está formando cadeias, tá? Ele vai se ligar ao hidrogênio, que geralmente a gente vai ver que isso aqui não precisa representar, tá? Então ele se liga no hidrogênio, que é o termo mais abundante, é o elemento químico mais abundante na natureza, e ele está formando cadeias. Então, formar cadeias é o terceiro postulado de Kekulé. Então, Leandro, não se trava aí. O primeiro você viu que ele fazia o quê? Recupera a memória aí. Ele era tetravalente, fazia 4 ligações, ok? Para atingir o octeto, que é a regra do octeto de Lewis. Depois, ele faz o quê? E aí pode fazer ligações simples, duplas, triplas e assim vai. O segundo é que as ligações são todas iguais, em comprimento e energia. Então, eu posso mudar de lugar, não vai mudar nada. E a terceira é que ele pode formar cadeias, tá? Que é o que a gente vai representar da seguinte forma. Quando você coloca a cadeia assim, você tem aqui, os hidrogênios estão ligados, ao carbono, mas geralmente a gente não vai ficar representando assim, que daria muito trabalho, tá? Mas aqui está a cadeia. Então, o normal é isso que você está vendo aqui, Você representa isso aqui, dessa forma aqui. E aqui, em cada extremidade, você tem um carbono. Então, em cada ponto disso aqui, você tem um carbono. Agora, fique atento. Se você tiver uma ligação dupla, olha só, uma ligação dupla, uma insaturação, que a gente chama. Isso aqui é uma insaturação, tá? Então, se você tiver uma insaturação, ou se você tiver um heteroátomo, automaticamente ele tem que aparecer na cadeia, tá? Isso aqui é um heteroátomo, ele tem que aparecer na cadeia. Então, a insaturação, ela tem que aparecer aqui, para você saber aonde, em qual carbono que ela está. Legal? Então, esse é um ponto importante. Isso aqui é chamado o quê? Fórmula de bastão. E na fórmula de bastão, você tem que colocar todos os termos que forem, ou seja, todos os elementos que forem tipo heteroátomo, mas sabendo que aqui você tem carbono, aqui você tem carbono, aqui você tem carbono, tá? E aí tem que evidenciar o heteroátomo aqui, porque ele é diferente. Ele é um diferente aqui, né? Tá aqui para você entender, novamente. Beleza? Um outro ponto importante aqui desse resumo é você entender. Existe o carbono primário, existe o carbono secundário, o carbono primário, o secundário, o terciário e o quaternário. Então, o carbono primário é quando ele está ligado, olha só, aí a ligação entre átomos de carbono é sempre nesse modelo aqui, deixei aqui embaixo para você ver, é carbono com carbono. Então, tem que analisar, é sempre carbono com carbono. Então, verifique, tá? Eu coloquei as corzinhas aí para ficar fácil para você ver. Então, quando você tiver o primário, olha só, esse carbono aqui é primário. Por quê? Porque ele está ligado a apenas um átomo de carbono. Esse carbono aqui é primário. Este carbono é primário, este carbono é primário. Então, eu poderia dizer que nessa cadeia aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 carbonos primários. Eu tenho 5 carbonos primários. É isso? Beleza. Já nessa segunda, olha só, na segunda, aqui, eu já tenho o quê? O secundário. Secundário é esse cara aqui, secundário. Não. Peraí que deu BO aqui, tá? Esse cara aqui, é secundário, que tá ligado nesse, tá? Esse carinha aqui é secundário. Esse carinha aqui é secundário. É isso? Não, isso aqui também não é. Olha só, olha que cagada que eu tô fazendo aqui, meu. Vamos entender. Esse carinha aqui em cima, vamos pegar aqui em cima mesmo pra gente analisar. Esse cara aqui é primário, certo? Esse aqui é secundário. Mas ele tá ligado a esse aqui, então já não é mais secundário. Esse cara aqui, ele já não é mais secundário, porque ele tá ligado a 2 carbonos, é isso? Mas secundário está ligado a 2 carbonos, então ele é secundário. Volta para cá, bloqueando aqui. Esse cara aqui é secundário. Esse carbono aqui está ligado a 1, a 2 e a 3. Então, esse cara aqui é terciário. É esse. E esse aqui é quaternário.
Nada. Acho que agora ficou legal, né? Então, sabe, um carbono primário, ligado apenas um carbono. Se estiver ligado a 2, ele será secundário. Se estiver ligado a 3, terciário. 4, quaternário. Então, acho que agora ficou mais simples. Uma coisa importante para você saber, ó, esse aqui é o quaternário. Esse aqui é quaternário, esse aqui é terciário, ok? Uma coisa importante é saber o seguinte, mesmo que a ligação seja dupla, esse cara continua sendo o quê? Um carbono, ó, esse aqui é primário e esse aqui é secundário. Esse aqui, ó, 1, 2, 3. Esse aqui é terciário e esse aqui é um carbono quaternário. Legal, bem fácil, né? Agora, olha só, uma coisa importante que você não pode esquecer é isso aqui, ó. Ó, quando ele tem a ligação é entre carbonos. Olha que tem que analisar aqui. Tem que abrir o olho aqui. Tem que abrir o olho aqui. Por quê? Se ele estiver ligado a um heteroátomo, faz com que esse carbono só esteja ligado a um carbono. Então, isso aqui é um carbono o quê? Isso aqui é um carbono primário e esse também é um carbono primário. Tá? Então, não caia nessa. Esse carbono aqui, por exemplo, olha só. Esse carbono aqui está ligado a 1, 2, 3. Então, esse aqui é um carbono terciário. Porque a ligação do heteroátomo não vale. Então, isso aqui é um heteroátomo. E a ligação do heteroátomo, ela não conta para você contar se ele é um carbono primário ou secundário. No próximo assunto, então, que a gente tem que revisar é a classificação das cadeias. Já que ele forma cadeia, o terceiro postulado é formação de cadeias. Lembra? O terceiro postulado fala que ele faz o quê? Que ele vai formar cadeias carbônicas. Então, o primeiro critério é se ela vai ser aberta ou fechada. O segundo critério diz se ela vai ser normal ou se vai ter ramificações. Tá? E o terceiro, se ela vai ser saturada ou insaturada. E insaturada quando tem ligações duplas ou triplas, tá? Ou triplas, ok? E se ela vai ser homogênea ou heterogênea. Heterogênea tem o heteroátomo. Tem que ter o heteroátomo, só para você entender. Então, basicamente, quando você tem aqui uma cadeia aberta, olha só, ela tem ela tem basicamente isso aqui, ó. Uma cadeia aberta, senhores, ela tem, na regra, tá? Uma cadeia aberta, ela tem na regra, esse formato que você está vendo aqui. Olha só, verifica aí para você ver. Na cadeia aberta, tá? Na cadeia aberta. Só um instante. Ok. Olha só, na cadeia aberta, agora sim, tá? Tive que tirar um cabo aqui que estava me atrapalhando. Ok? Então, na cadeia aberta, ela tem as extremidades ficam assim, tá? Então, as extremidades, elas ficam assim. Você tem uma extremidade aberta aqui. Já que não, pode ver, aqui ela vai ter carbono, geralmente ela tem carbono primários e carbonos secundários. Olha só, esse aqui é um carbono primário, esse aqui é um carbono primário, esse aqui é um carbono que é um carbono secundário. Esse aqui é um carbono secundário. Então, basicamente, uma cadeia aberta, ela só tem carbonos primários e secundários. Numa cadeia ramificada, geralmente ela vai ter um carbono terciário, pode ver, tá? Ela vai ter um carbono terciário, é isso aqui, tá? Porque ele está ligado a 1, 2, 3, carbono aqui, então é um carbono terciário. As alicíclicas é quando ela é fechada, tá? Assim, ó, uma cadeiazinha fechada, é um ciclo, né? Isso que seria uma alicíclica. E a aromática tem um anel benzênico, tá? A gente vai representar isso aqui, na verdade, são o quê? Esse anel, isso aqui porque ele tem o quê? Ele tem ligações duplas alternadas, que ficam girando, é um anel mesmo, tá? É um anel mesmo, o chamado anel benzênico, tá? Isso aqui é conhecido como anel benzênico, tá? O anel benzênico, eu poderia representá-lo assim, ó. Então, você coloca uma dupla aqui, alterna, outra dupla, alterna, outra dupla. E aí, como ela fica girando aqui dentro, se representa ele dessa forma aqui, ó. Tá? Um círculo no meio, um anel benzênico. Isso forma um anel benzênico, ok? Isso é se tiver anel benzênico, ela será aromática, ok? Só para você saber. Então, agora a gente tem aqui, ó, a gente colocou aqui, então, ó, se tiver carbonos primários, tá? Carbonos primários e secundários, ela vai ser o quê? Aberta. Se ela tiver um terciário, ela vai ser uma ramificada. Vai ser uma ramificada.
Se ela formar um ciclo, vai ser o quê? Alicíclica, tá? Se tiver o anel benzênico, ó, o benzeno, ela vai ser o quê? Uma aromática. E basicamente é isso. Aqui eu fiz a representação para você ver. Ó, as ligações duplas alternadas. Muito bem. Eu gostei de repetir as coisas aqui. Eu gostei de repetir aqui. Ok? Vamos lá. Aqui, ó, a ramificada, ela tem um terciário aqui, ou até mesmo um quaternário. Então, isso aqui seria um carbono terciário, ou um carbono quaternário, um carbono quaternário. É isso? Muito bem. E aí, senhores, e aí? Agora vem para uma outra classificação, que é se ela é saturada ou insaturada. Insaturada é quando tem ligação dupla ou ligação tripla. Então, se tiver duplas ou triplas, se tiver ligações duplas ou triplas, né? A imagem está aí, tá? Então, a saturada não tem, é somente ligações simples, ó. Se você vê que aqui só tem ligações simples. E a insaturada tem uma insaturação homogênea e heterogênea. Homogênea, tá? A ligação tem que ser entre carbonos. Então, mesmo que tenha isso aqui, ó, veja, ele não está ligado, ele está ligado, uma das ligações é o nitrogênio, que é o oxigênio. Ela continua sendo homogênea. Por quê? Para ser heterogênea, o heteroátomo tem que estar entre carbonos. Então, ó, o heteroátomo deve estar, deve estar entre carbonos, ok? Então tá aí, vamos lá. Agora a gente tem aqui as alicíclicas, tá? E depois uma cadeia mista. Então aqui tá as alicíclicas normal ramificada, tá? Homogêneas, heterogêneas, enfim, já tá aqui dentro do ciclo, ok? E a cadeia mista é o que poderia ser, por exemplo, você tem uma fechada e uma aberta. O que tem que tomar cuidado aqui, tá? Neste caso, essa daqui é a principal. Nesse caso aqui, a principal foi essa. Veja. E já nessa aqui, isso aqui virou uma ramificação, ok? Muito bom. Agora, senhores, que a gente saiu das cadeias, vamos falar um pouco das funções orgânicas. O que é função? Ou seja, a presença de certos componentes dá uma determinada função. Por exemplo, olha só, quando você tem aqui a oxidrila, o nome disso aqui é hidroxila ou oxidrila, ou hidroxila. Ela tem a presença do quê? Ela tem a presença do hidrogênio. Isso pode fazer uma ligação de hidrogênio. Tá? Então, faz uma ligação de hidrogênio. Já essa aqui, opa, tem oxigênio. Vamos lembrar do FON? Ó, FON, o eletronegativo. Lembra? Ó, eletronegativo. O que é eletronegatividade? Eletronegativo. Se ele é eletronegativo, é a capacidade que tem o elemento de atrair a ligação, os elétrons para ele, né? Então, vamos ver, é o FON. O oxigênio está aqui? Tá aqui, olha ele aqui. Então, se você tiver oxigênio, automaticamente, isso aqui vai ser o quê? Ele vai criar um polo. Então, na verdade, isso aqui, ele traz o quê? Uma polaridade para a molécula, ó. Traz polaridade para a molécula. Fala com uma linguagem mais clara. Você vai ver que é a polaridade. Cara, esse é o segredo da química. A polaridade, ela puxa a ligação para ela, né? Ela puxa a ligação para ela e isso vai dar todas as propriedades daquele composto, tá? Daqui a pouco você vai ver a diferença entre aldeído e cetona e aquela posição. Mas isso quer dizer o quê? Ele faz mais encostado ou menos encostado. Daqui a pouco você vai entender, tá bom? E aqui você tem o quê? Ó, o COH. O COH, quando você tem esses dois juntos aqui, isso aqui é a carboxila. A carboxila. E a carboxila, senhores, nada mais é do que o caráter ácido da molécula. Caráter ácido da molécula. Como assim, caráter ácido, senhor? Olha só. Como isso aqui, ó, você olha esse núcleo aqui, ó, ele é muito eletronegativo, ele faz o quê? Ele acaba liberando H+. E você viu na química inorgânica que liberar H+ é ácido. Toda vez que você tiver isso aqui, você tem um ácido. Toda vez que você libera um H+, você acaba tendo um ácido. Legal?
então dá acidez para a molécula, ok? Então, isso faz com que você tenha as diversas funções. E as funções são os hidrocarbonetos, você tem a função álcool, o ácido carboxílico. Ó, se tiver isso aqui, ó, isso aqui, o ácido carboxílico, ele é isso aqui e isso aqui. Comumente representado por um tracinho assim, ó. Tá? E ele vai dar função éster, o éster, que é os aromas aromatizantes, tá? Que derivam do ácido carboxílico. Amina, como por exemplo, anilina, que é o quê? Que é um corante, ok? A amina, por exemplo, ela tem função, senhores, se você for ver, ela tem função endócrina no organismo, regulador do sistema nervoso. É um regulador do sistema nervoso no corpo. Olha que louco. E do sistema endócrino. Muito bom. As amidas, a amida mais conhecida seria quem? A amida mais conhecida seria a ureia, tá? A ureia, eu tô louco para botar o acento na ureia aqui, tá? A mais conhecida, acetona, que você mais conhece, é a acetona mesmo, tá? Que é a propanona, tá? O éter mais conhecido é esse aqui, ó, aqui tá ele, que é o etoxetano ou éter etílico usado como anestésico. O enol é um que existe, é um formador de tautomeria. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. E o fenol é quando você liga um OH em um anel benzênico. E aí ele forma um ácido fraco. Um ácido fraco que geralmente é usado em desinfetantes, tá? Desinfetantes. Olha lá, vamos sair daqui. Isso aqui é um resumo aqui só para te assustar mesmo. Vamos lá. Os hidrocarbonetos são o quê? São moléculas apolares. Então, eles são apolares. Tudo que for apolar faz ligação de polo induzido, ou seja, molécula com molécula, a interação vai ser de polo induzido. E agora, também chamado de dispersão de London, tá? Também conhecido como dispersão de London. Mas eu estudei isso aqui como força de Van der Waals. Tu tá atrasado. Não era mais assim. Ok? Não existe mais as forças de Van der Waals, ok? Muito bom. E aí, senhores? Olha só. Os hidrocarbonetos, eles serão então os alcanos, tá? Os alcanos só tem ligações saturadas. Se tiver uma insaturação, vai ser um alceno, que é o en, você vai ver que é o en, tá? Se for só ligações saturadas, é o an, você vai saber daqui a pouquinho. Se tiver uma insaturada, vai ser o in, por isso que é o alcino, tá? O alcino, também chamado de... O alcino, na verdade, é o acetileno, né? Isso aqui é o acetileno, é isso? É o acetileno. O alceno, na verdade, é quem? O etileno. Esse aqui é o etileno. O etileno, senhores, é muito usado pelo colono. Para quê? Para amadurecer abacate. Tá? Ele vai fazer o quê? Ele acaba funcionando, eu já falei sobre ele, como sendo o quê? Um catalisador para a reação de amadurecimento de frutas. Tá? Ele está geralmente assim naquela tinta. O etileno ele está na tinta da impressão do jornal. E é por isso que amadurece bem rápido. Ele funciona como um catalisador que acelera a reação. Lembra? Acelera a reação. Alcadianos, ele está dizendo aqui, dois en. O en é a ligação dupla, então ele está dizendo duas duplas. Alcadiano, ele está dizendo duas duplas. É isso, tem duas ligações duplas. Ciclanos, só ligação, esse tem não pode ter ligação dupla. Se tiver en, é porque tem pelo menos uma dupla. Tá? E aromático, já viu, né? É o anel benzênico. Pode fazer assim ou pode fazer assim. Muito bem. Agora a gente vai ver as funções oxigenadas. As funções oxigenadas são aquelas que têm oxigênio. E a primeira que você vai ver aqui, a primeira função que você vai ter, que tem oxigênio, é a oxidrila. Quando você liga a oxidrila a carbono saturado, isso aqui, ligado, o álcool é a oxidrila ligada
a carbono saturado. A carbono saturado. Então, se ligar a carbono saturado, ele vai ser o quê? Ele vai ser um álcool. E aí, quando tem, ó, et, dois carbonos é et, dois carbonos, tá? Etanol. Legal? Agora, quando você tem 3 carbonos em diante, ó, aqui tem 1, 2, 3 carbonos em diante, já tem 4 carbonos aqui, tá? Então, nesse caso, você vai ter que escrever a posição da oxidrila. Então, você vai contar, sempre conta da menor contagem. Então, você vai colocar aqui, ó, carbono 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4. 4 é but, então por isso que ele escreveu but, ó, but, tá? Tem alguma ligação dupla? Não, então é an. Então, butan. E aí, veja, em qual carbono que está a oxidrila? Está no segundo. Então, colocou aqui o 2, butão, 2, e agora, ol. Olha que simples, né? Butan 2-ol, tá? E é isso aí. Se tiver mais de 2 carbonos, de 3 carbonos, vai ter que dizer a posição em que está a oxidrila.